Diz a palavra do bom mestre: a descendência de Isaque. Estas são as descendências, estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Verso 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os seus filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, é porque eu sou assim. E foi perguntar ao Senhor. Foi perguntar a quem? Foi perguntar quem? E a quem você tem perguntado? E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. E a igreja senta aplaudindo Jesus, amém? Aleluia! Eita glória! Oh meu Deus, aleluia! Bendito seja Deus, meus irmãos, aleluia. Eu entrei por essas portas e diante de Deus, eu não estava com a palavra para pregar nesta noite, até porque, todavia, que me dá uma oportunidade para ministrar a palavra do bom mestre, eu não me preocupo em querer agradar quem me convidou e nem quem está presente. A minha preocupação é o que Deus quer falar com o seu povo. Eu entrei por essas portas sem uma palavra para ser ministrada, mas Deus, com o seu poder, Ele palestrou no meu coração uma palavra para esta noite. E nós já ouvimos a voz do Senhor. Aleluia! Nós já ouvimos Deus falar por intermédio da oração, do louvor, da palavra, das oportunidades que antecederam esse momento. E nós sabemos que Deus é um Deus que fala. Ele fala de todas as maneiras para que o seu povo entenda a sua vontade. Aleluia! E esse texto que nós lemos de respeito, aleluia, a geração de Isaque traz, aleluia, que Isaque, ele, após completar 40 anos, houve a necessidade de Isaque casar, porque a pendência de quem casa é constituir uma família. Isaque não tinha uma esposa, mas observe, isso aqui, até parece que eu sabia que ia ler esse texto na introdução que eu dei na escolha pela minha esposa. Mas observe a consonância entre o que eu vivi e o que a palavra nos ensina. O que eu vivi foi agora. A palavra já está há muitos anos escrita. Então a nossa vida, ela tem que estar, para ter sucesso, para nós vencer sempre, nossa vida tem que estar embasada na palavra. Quando Isaque tentou casar, ele cuidou em trazer alguém da sua descendência, alguém da sua linhagem, alguém que servia o mesmo Deus que ele servia, para ele constituir uma família. É interessante, irmão, quando o cristão, quando a pessoa entende que Deus é o que sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para ti. Diga assim para você mesmo: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Fala um pouco mais. Deus sabe o que é melhor para mim. É por essa razão que a nossa vida tem que estar na inteira dependência de Deus. Quando Isaque tenta casar, ele vai entre a sua parentela e ali ele acha uma bela moça chamada Rebeca. Aleluia! Rebeca era o colírio dos olhos de Isaque. Isaque pagou um preço para casar
com Rebeca porque ele queria casar, ele não queria se ajuntar, ele não queria se amigar, ele queria casar, ele queria que na vida dele estivesse o que? A bênção do Senhor. Há quem diz aí que casamento é loteria. Eu discordo, porque a Bíblia apresenta que casamento é escolha. Isaac entendeu que se ele fosse entre os cananeus, ele podia achar até alguém bonita aos seus olhos, mas não seria de felicidade para o seu casamento. Ele podia ir até os heteus, amorreus, jebuseus, mas ele foi na sua descendência. Ele foi buscar alguém que servia o mesmo Deus que ele servia, que falava a mesma linguagem. Eu não estava nem um pouco disposto a entrar por esse caminho, mas estamos diante de geração. Observe que quando nós lemos o Salmo 128, o que é que o Salmo 128 diz? No verso 1, aquele, no epígrafe, aquele que teme o Senhor será abençoado na sua família. O verso 1 diz o que? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Então, quando a Bíblia apresenta que aquele que teme e anda nos caminhos será abençoado na família, entendemos que Isaac queria que a bênção do Senhor estivesse sobre a sua família. Então Isaac acha Rebeca. O primeiro passo foi procurar, e para encontrar tem que procurar. Não é em qualquer lugar que nós vamos encontrar o que é bom. Aleluia. Isaac não foi procurar uma pessoa para ser a sua companheira, para ser a sua amiga em qualquer lugar. Ei, quem disse que eu vou achar uma coisa boa para mim num baile funk? Eu não vou achar. Quem disse que eu vou achar uma coisa boa para mim lá no reggae, lá no pagode? Eu não vou achar. A Bíblia fala que quando Isaac acha Rebeca, ele traz Rebeca para ser sua mulher. E diz a Bíblia, irmão, que quando ele casa, ele agora descobre porque existem coisas que só vai ser descortinado entre na intimidade, entre quando está na convivência. Porque tem coisa na vida, minha esposa, que eu orei tanto e Deus nunca me mostrou, mas depois que eu passei a morar junto, meu Deus, aleluia, veio à tona. E agora o que fazer? Eu não posso correr porque a escolha foi minha. Aleluia, a escolha foi dela. Isaac descobriu o quê? O que Isaac descobriu? Descobriu que aquela moça bonita que ele escolheu para casar, aquela mulher da sua parentela, da sua linhagem, que escolheu para casar, tinha um problema grave. Aleluia! Que problema grave, pregador! Não podia gerar filho. Ora, irmão, Isaac, ele ficou decepcionado, porque eu volto a dizer, tem coisas que nós não vamos conhecer só olhando, só convivendo, só vivendo junto, morando junto, que as coisas secretas vêm à tona. E quando vem à tona que a sua mulher não podia gerar filho, Isaac não fez como o seu pai Abraão fez. Abraão, quando percebeu que não podia gerar filho, juntamente com a sua esposa Sara precipitadamente pegou uma empregada e disse: entra nela, faz filho com ela, para que sustente a descendência. O que é isso? A Sara, ela se precipitou, levando o seu marido a pecar, levando o seu marido a fazer aquilo que Deus não queria, porque Deus já tinha feito a promessa no capítulo 12 de Gênesis. Quem está entendendo, diga amém. Amém. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão e disse o que? Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Tu serás uma
bênção. Quando você vai para o capítulo 15 de Gênesis, você vê Abraão atribulado, porque Deus se fez presente e disse: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão disse: Senhor Jeová, meu empregado, o Damasceno Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. Ei, Abraão estava convicto que o empregado dele ia ser o herdeiro dele. O que é isso? Falsa convicção. Ei, eu tenho uma palavra nessa madrugada para a tua vida. Não acredite na mentira do diabo, porque o diabo é especialista em querer fazer eu e você acreditar em fracasso, acreditar que não vai ter mudança, acreditar que vai morrer nessa situação. Não. Eu estava usado por Satanás, fumando crack em Salvador. Eu estava com 39 quilos, porque o crack me deixou. Eu sei que os irmãos não conhecem esse lado negro da vida do velho homem, porque Deus nunca me permitiu falar, mas nessa madrugada aprove a Deus a descortinar esse lado em que eu vivi sem Cristo. E quando eu estava naquela condição, alguém dizia: olha, Edson vai morrer fumando crack. Mas lá no céu, eu acredito que Deus disse: não, Satanás, ele vai morrer na minha presença, ele vai morrer me servindo. Aleluia. E diz a Bíblia que o inimigo colocou na mente de Abraão que Abraão não ia ter filho, que Abraão ia morrer e o seu empregado ia ser o herdeiro. Aí Abraão está lá dizendo: Senhor, meu empregado vai ser o meu herdeiro. Aí Deus disse: não, Abraão, aquele que nascer da tua coxa, aquele que nascer da tua semente, esse será o teu herdeiro. Ei, despreze a palavra do diabo e fica com a palavra de Deus para a tua vida, porque Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, versículo 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, não hão de passar, não hão de passar. A Bíblia diz que Abraão estava na fraqueza, acreditando, irmão. A pior coisa é quando o crente acredita na mentira do diabo. O diabo fala assim: você está velho. O crente: é mesmo. Você é derrotado. É mesmo. Vai morrer nessa. O crente: é mesmo. Não, irmão, ele é mentiroso. Satanás é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. Então não acredite no que estão dizendo acerca de ti. Não acredite na mentira dos homens, nem na mentira do diabo, mas acredite na palavra. Aleluia. Toma posse da palavra, porque a palavra passa o céu e a terra, mas ela não passa. Aleluia. Então Abraão acreditou por muito tempo nisso. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, então, aí no capítulo 15, Deus disse a Abraão: aquele que nascer da tua coxa, da tua semente, esse será o teu herdeiro. Aí Abraão ainda ficou meio que mole. Ele disse: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas você que pode. E quando o patriarca Abraão olhou e viu tanta estrela, Deus disse: Abraão, conta se você pode. Aí Deus libera uma palavra para ele dizendo: assim será a tua descendência, incontável, que você não pode contar. Olha o que Deus fez, Abraão. Abraão morreu, mas olha aqui, olha você aí, olha o que Deus fez. Descendente de Abraão, descendente de Abraão, ainda vai nascer pessoa, vai se converter e vai fazer parte da descendência de Abraão. Aleluia. Então Isaac, quando descobriu que a sua filha, a sua mulher não podia gerar, Isaac não fez como Abraão. Abraão deu lugar à precipitação. Ei, meus irmãos, a precipitação não é de Deus. A precipitação nunca foi de Deus. Deixa eu botar azeite para entender.
a ansiedade não é de Deus, irmão. É por essa razão que quando nós lemos o Salmo 40, nós vemos Davi cantando, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou meus pés do saco de lodo, firmou em uma rocha e pôs nos meus lábios um novo canto. Ei, se tem algo que nós devemos fazer, é esperar, não ansioso, não precipitado, mas é esperar com paciência no Senhor. Isaac, ele foi orar porque ele sabia que Deus, ele podia fazer como ele creu que Deus fez, mas ele não fez como Abraão. Abraão deu um mau exemplo. Em que sentido? Sara disse: Abraão, entra na empregada, entra em Agar. Abraão não questionou, foi lá e entrou, e depois Abraão e Sara passou uma tribulação, entendeu? Capítulo 15, Deus fala que a descendência seria como a areia do mar. Capítulo 16, Abraão está deixando de ouvir Deus para ouvir a voz de Sara. Ei, olha o que sua esposa está falando. Se sua esposa está falando de Deus, está ouvindo, dá crédito, mas se está falando de si mesmo, não entre nesse barco, porque ela e você pode se dar mal. Ei, não dê ouvido aquilo que seu esposo está falando de si mesmo. Se ele está falando dentro da palavra, embasado na palavra, de crédito, mas se é de si mesmo, não entre nessa barca furada, porque pode se dar mal. E Abraão ficou atribulado, mas diz a Bíblia que mais tarde ele se consertou. Então Isaac entendeu que não podia fazer como seu pai. E o que foi que Isaac quis fazer? Pagar o preço na oração. Você está disposto a pagar o preço para Deus fazer o milagre acontecer na sua casa ou na causa que você tanto deseja? Isaac tinha a opção de deitar sua mulher fora, mas Isaac entendeu que o Deus do pai dele, Abraão, fez um milagre na vida da sua mãe Sara. Aleluia! Então nós lemos aqui, e o versículo chave que nós lemos aqui, deixa eu enfatizar: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. A parte B: e o Senhor ouviu as suas orações. Ei, a oração ainda faz Deus virar a mesa. A oração ainda faz Deus mudar o cativeiro. A oração faz Deus mudar cenário. Isaac orou instantemente. Pregador, que palavra é essa? Que expressão é essa que diz que Isaac orou instantemente? Ele orava de manhã, ele orava à tarde, ele orava à noite. Ele desejava tanto para Deus fazer um milagre na vida da sua esposa, que ele estava disposto a pagar o preço. Deixa eu falar a verdade aqui nesta noite. Sabe o que muito tem desistido? Porque não está disposto a pagar preço. Aí acha melhor, sabe o que é? Essa mulher está me dando muito trabalho. Aí larga a mulher, vai procurar outra. Esse homem está me dando um trabalho, larga, vai procurar outro. Ei, isso é coisa de pessoas carnal, de pessoas que não conhecem o Deus do milagre. Porque quem conhece o Deus do milagre e tem convicção do que quer, prefere passar mais tempo com Deus em oração, dizendo: olha, Satanás, eu não vou abrir mão do meu esposo, porque eu creio que o Deus de Isaac vai fazer uma obra. Aleluia! Então Isaac orava, aleluia, orava de manhã, orava à tarde, orava à noite, orava. Não diz a Bíblia quanto tempo Isaac orou. Se nós for estudar fundo, nós vamos ter um tempo não específico
expressivo, mas chegando perto, o tempo que ele orou, mas diz a Bíblia que ele orou, aleluia, que é milagre, o caminho do milagre é oração. Isaac orou para Deus fazer o impossível na vida da sua mulher. Se fosse no tempo de hoje, Isaac ia tentar inseminação artificial com sua mulher, não ia funcionar. Se fosse no dia de hoje, Isaac ia tentar com as mais alto avanço da medicina, mas não ia tentar, porque tem coisa que só Jesus faz. Aleluia, o ventre era estéril, mas Isaac comprou a briga, entrou na luta. E é tempo de nós entender, irmão, que Deus quer fazer milagre, mas Deus está querendo que a minha determinação em oração. Pregador, eu tô com um filho que tá me dando muito trabalho. Ei, a senha tá sendo dada, vai pagando um preço orando. Ele não precisa saber, mas aonde você for, pede oração por ele e ora por ele. Pregador, eu tô com uma filha que só misericórdia de Deus, ora e pede oração por ela. Aleluia. Pregador, eu tô com um patrão me perseguindo, não tem problema, a senha está sendo dada, ora por ele e pede oração por ele, porque a oração é a chave do milagre. Aleluia. A Bíblia diz que Isaac orou. Glória a Deus. E não foi pouco. Aleluia. Você pensa que para missionário naquele ter um varão apaixonado por Jesus foi pouco que ela orou? É claro que não. Você pensa que eu para ter uma varoa abençoada como eu tenho hoje foi pouco que orei? Claro que não. Você pensa que para um lar ser abençoado por Deus grandiosamente há um preço a pagar? Esteja disposto a pagar o preço, porque o que Deus fez na vida de Isaac, Ele tem feito em minha vida, na sua vida, e quer fazer na vida de todos, porque Ele ainda ouve oração insistente. Glória a Deus. Aleluia. Isaac orou constantemente, irmão. E o que me chama a atenção é que Deus podia responder na primeira oração de Isaac, mas Deus deixou Isaac se gastar na oração. O milagre podia ser feito na primeira oração. Vamos aplaudir aqueles que estão sendo querer. Aplauda Jesus para despertar o sono. Aleluia. Porque a carne é fraca, né? A carne é fraca. Cada um sabe a sua estrutura. E nós sabemos que a carne é fraca mesmo. Não tem para onde correr. É fraqueza, é normal. Aleluia. E diz a Bíblia que então Isaac ele orou porque ele queria. Ele não deitou fora a sua mulher, porque as pessoas estão procurando facilidade. Primeira briga dentro do lar, já olha a mulher com olhada de despedida. Tá assim. Primeiro conflito familiar, aí encontra um profeta do diabo. Varão, se está assim, é melhor ir para um lado ou para o outro do que viver assim. Vai embora, Satanás. Está repreendido. Está mais fácil dizer assim, olha, vai para o norte, ela para o sul, e cada um vive a sua vida. Isso é crente carnal, irmão. Porque o crente que tem convicção do Deus que serve, sabe que Deus não é Deus de derrota. Deus é um Deus de conquista. Deus fez com Isaac o que Abraão não fez de primeira. Porque Isaac fez o quê? O ventre fechado. E Isaac fez o quê? Vou pagar o preço. E esse é o chavão dessa noite. Esteja disposto a pagar o preço para que Deus faça um milagre na sua vida. Aleluia! Porque a oração é a chave da vitória, irmão. Aí você faz uma campanha, Deus não dá resposta, você para de pedir. Faz uma campanha de oração, Deus não dá resposta, para de orar, para de pedir. Isaac orou por muito tempo. E o segredo está aqui, ó. E o Senhor
ouviu a sua oração. Irmão, as melhores bênçãos na vida de crente são bênçãos geradas no solo da oração. Irmão. Mas para ser gerada, alguém tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço é um preço mesmo. De você abrir mão da cama confortável em uma madrugada frienta para estar em um propósito de oração. Acordar de manhã, aquele cheiro daquele café gostoso, e você lembrar que além de orar você jejua, e naquela manhã você não pode ingerir alimento. Que preço? É um preço. Aleluia, glória. E nós temos que entender porque Deus é um Deus de sacrifício. Deus não é Deus de facilidade. Quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que o caminho seria de 3 dias. Aí Deus, vendo que o povo podia desanimar, vendo a guerra, Deus levou pelo caminho mais longe. Porque Deus levou pelo caminho mais longe para nós entender que facilidade é do diabo. Percebeu que o diabo facilita tudo? Lá em Macaé, uma jovem crente pentecostal desviou de noite, de manhã já estava com um shortinho desse tamanho. Aquele shortinho estava guardado aonde? Estava guardado aonde? O outro desviou de noite também. No outro dia, abriu a geladeira cheia de Heineken. Estava onde aquele mijo do capeta? Estava onde guardado? Rápido. Porque para desviar o adversário bota o quê? Facilidade. Mas para se manter na presença de Deus, Deus apresenta um caminho estreito. Aleluia! Deus apresenta um caminho de dificuldade, porque só quem tem convicção do que quer persevera na presença do Senhor. Porque quando persevera, Deus faz o que? A bênção chegar. E quando a bênção chega, nós valorizamos o preço que foi pago. Por que a mãe não abre mão do filho? Porque ela sabe o que ela passou com seu filho em seu ventre. É mais fácil um pai abrir mão, mas mãe é mais difícil. E por que motivo? Ela sabe as madrugadas, aquela barriga, aquele desconforto, e às vezes gestação que às vezes coloca a sua vida até quase a morte. Não abre mão. E nós entendemos que Isaac também não estava disposto a abrir mão, porque ele sabia que Deus podia fazer um milagre na vida da sua esposa. E por ele ter essa convicção, que foi que ele fez? Orou instantemente. Aleluia! Esteja disposto a pagar esse preço. Aleluia! Pregador, que preço? Esteja disposto em pagar o preço para Deus gerar um milagre na sua vida. Não interessa qual seja o milagre, porque até para a sala de aula Jesus me fez voltar de novo, irmão. Voltei a estudar. Milagre de Deus. Eu orava: Senhor, que na minha vida seja feita a tua vontade. Que na minha vida seja feita a tua vontade. A Deus disse: a minha vontade é que você cresça. A minha vontade é que você persevere. A minha vontade é que você me tema. A minha vontade é que você volte para a sala de aula. Mexeu comigo. Eu não queria voltar para a sala de aula. Não queria voltar. Mas Deus me mostrou que a vontade dele era que eu voltasse. Aí eu falei: Jesus, eu já estou velho. A minha mente não está mais captando como antes. Aí Deus fala assim: quem dá sabedoria sou eu. Quem dá inteligência sou eu. Quem dá sabedoria sou eu. E eu disse: Deus, então me dê sabedoria, porque aqui já não entra mais nada. O milagre aconteceu. O milagre foi gerado. Voltei a estudar. Voltei para a sala de aula. E na sala de aula
Cada dia uma alma era ganha para Jesus. Não tem campo missionário melhor do que escola. Aleluia. Não tem campo missionário melhor do que faculdade. Aleluia. Voltei a estudar. Fiz o pré-vestibular. Depois que eu terminei, falei: Jesus, já acabou. Jesus disse: não acabou não. Há algo mais a ser feito. Fiz a faculdade 4 anos estudando, e Jesus dando sabedoria. Cada apresentação do portfólio, uma alma se rendia a Jesus. Aleluia. E quando concluí, eu falei: agora tá bom. Jesus disse: olha, faculdade sem pós-graduação não é nada. Faz pós-graduação. Eu fiz pós-graduação. O meu tutor entregou a vida a Jesus final de 2022 agora. Irmão, se eu não tivesse lá, como aquela alma ia ser ganha para Jesus? E o mais lindo de tudo, entrei na faculdade crente e saí mais crente ainda. Não abri mão de Jesus. Aleluia. Porque esse é o segredo de você orar. Porque quando você ora, Deus faz um milagre e você fica mais apaixonado por Jesus. Quando você ora e Deus faz um milagre, você fica mais temente a Jesus. Você lembra de Bartimeu? Eu estou terminando. Bartimeu queria um milagre. Qual era o milagre de Bartimeu? Voltar a ver. Enxergar. Bartimeu queria voltar a ver. E diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor. Bartimeu podia fazer igual muitos crentes hoje: Jesus sabe o que eu quero, não vou orar não, que ele sabe o que eu quero. Jesus sabe o que eu quero. Diz a Bíblia que quando Bartimeu ouviu o barulho, ele se informou. Tá vendo, irmão? O crente tem que procurar andar informado. Nós temos que se informar acerca disso aqui. Nós temos que estar informado. A irmã leu aqui, a irmã dos magos do Oriente. Você lembra quando os magos do Oriente foi até Jerusalém? Onde foi que eles foram? Num palácio. E qual foi a pergunta que ele fez a Herodes? Ele diz assim: ó, Herodes, onde é nascido o rei dos judeus? Rei dos judeus? Sei não. Chamou os sacerdotes, ninguém soube. Chamou as autoridades, ninguém soube responder. Que vergonha para um homem que assumia a posição de rei. Tinha que ter conhecimento da lei de Deus. Não conhecia nada sobre Deus, porque era pessoa carnal. Aproveitou o poder, a posição, para fazer festa que não agradava a Deus. A lei não tinha espaço. E quando veio a pergunta importante: onde é nascido o rei dos judeus? Não soube responder. Ei, aí a pergunta voltou para os magos. E eles perguntaram: onde é nascido o rei dos judeus? Olha a postura dos magos: em Belém da Judeia, porque assim está escrito. Aleluia. Os magos respondeu embasado na informação dentro da palavra, porque os magos acompanhavam o cumprimento do acontecimento dentro da palavra. Nós cristãos temos que estar informados acerca da vinda de Jesus e dos seus acontecimentos dentro da palavra, porque Jesus, ele disse em João capítulo 5, versículo 39: examinais as escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Então, esse negócio de deixar a rede social, tirar o seu tempo de ler Bíblia, de meditar na vinda de Jesus, nos acontecimentos que antecedem a vinda do Mestre, esse negócio de passar a madrugada inteira em Facebook, Instagram, em rede social. Ei, eu não estou dizendo para não deixar de usar. Use, mas com sabedoria. Use para propagar o evangelho. Use para divulgar Jesus, porque os magos teve resposta dentro da palavra. Aleluia, glória a Deus. Então a informação tem que estar em mim. A informação tem que estar em ti.
A informação de Cristo tem que estar na minha vida e tem que estar na sua vida. Mas é preciso o quê? Ter prazer. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a consequência, versículo 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, e dá seus frutos na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Há uma prosperidade de Deus para minha vida e para a tua vida. Só em nós passar mais tempo buscando a informação da palavra. Aleluia! Ah, pregador, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Vai lendo, porque quem dá entendimento é Deus. Ah, pregador, eu leio, mas não consigo gravar. A Bíblia não é para decorar, a Bíblia é para ser entendida dentro de nosso coração. Vai lendo, porque quando Deus quis fazer Josué prosperar, Deus não deu ouro para Josué, Deus não deu prata para Josué, Deus deu conselho. Qual foi o conselho? Josué capítulo 1, versículo 7: medita no livro da lei de dia e de noite, tenha o cuidado de fazer conforme nele está escrito, porque então prudentemente te conduzirá e prosperará o teu caminho. Ei, a prosperidade material, você precisa suar, fazer hora extra, trabalhar, gastar o necessário, aí compra a casa que quer comprar, compra o carro que quer comprar. Mas prosperidade espiritual é preciso o quê? Meditar e praticar a palavra. Aleluia! E Isaac queria a bênção de Deus para a sua vida, e ele fez o que nós precisamos perseverar em fazer. Ele orou, e Deus ouviu, porque Deus ouve, irmão. Glória a Deus. O crente mais fraquinho que tiver aqui, Deus ouve com a mesma intensidade daquele que está mais sustentado. Ele ouve, ele não faz acepção de oração. Deus ouviu, e diz a Bíblia que o Senhor fez o quê? Resolveu abençoar a sua mulher. Mas quem pagou o preço por ela? Quem pagou o preço por Rebeca? Isaac. Quem pagou o preço por Rebeca? Isaac. Você está entendendo? A igreja está entendendo? Você tem que estar disposto a pagar um preço por alguém, para ver o milagre de Deus na vida desse alguém. Isaac estava disposto. Isso aqui é disposição. Porque pedir para nós mesmos é fácil. Pedir para nós mesmos é fácil. E por alguém? Ele pediu por alguém. Pediu pela sua amada, pediu pela sua querida. Ele queria tanto que Deus abençoasse, que ele orou, e Deus ouviu. Agora tem um detalhe: Deus nunca vai dar exatamente o que nós pedimos. Segundo Efésios, Deus dá além do que nós pedimos ou pensamos. Eu vi um testemunho uma vez, que nós temos que ter cuidado com testemunho, viu, irmão? Tem testemunho e tem testemunho. Eu vi um testemunho que alguém disse: eu pedi a Deus uma casinha e Deus me deu uma casinha como eu pedi. Mentiroso. Mentiroso. Está escrito lá em Êxodo: não dirá falso testemunho. Eu pedi um carrinho bem velhinho, Deus me deu um carrinho velhinho. Mentiroso. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus abundante. Ana pediu quantos filhos? Quantos filhos ela pediu? Deus deu 5 para Ana. Maravilha. E aí? Deus é um Deus abundante. É por isso que nós temos que ser pidão. Porque Deus sempre vai dar além do que nós pedimos ou pensamos. Isaac pediu um filho. Deus abençoou a minha mulher, faz ela abraçar um filho. Deus deu 2. Glória a Deus. E 2 filhos que ia gerar a divisão de nações. Aí quando ela
engravida, porque o milagre foi feito, ela sentiu. Deus dá a evidência do milagre. É por isso que quando nós estiver passando por um processo de enfermidade, nós temos que ter evidência. Ah, irmão, eu estou com um caroço, e Deus, sim, vai no médico, faz exame, foi diagnosticado, pega, não ignora os médicos não. Aquilo ali vai servir de evidência. Pega o exame e vai orando, vai orando. Quando Deus fazer o milagre do caroço sumir, do milagre acontecer, testemunho com evidência. Aqui é a prova. Aqui é a prova. Eu estava com isso, eu estava assim. Aqui ó, a evidência das autoridades da medicina. Mas Deus fez desaparecer. Deus fez o milagre. Deus fez acontecer o milagre. Aleluia. Eu tinha um problema nas vistas que eu não sabia. Um dia eu fui num culto como esse, em uma vigília, e Deus usou o pregador e falou assim: Deus está dando vitória aqui na visão de um irmão. Na hora, eu sempre sentia assim meu olho lacrimejar, e quando suava, queimava igual pimenta, mas depois passava, eu não ligava. Mas era um problema que eu não sabia que eu tinha na minha visão. E Deus palestrou para o irmão e ministrou. Aí quando passou anos, eu fui no médico. A médica falou assim: você já foi alguma vez no oftalmologista? Eu falei: não, é minha primeira vez. É só a primeira vez? Mas sentei, pegou lá os aparelhos, mandou abrir o olho e falei: seu Edson, eu fiz uma pergunta e o senhor não foi sincero com a sua resposta. Eu falei: por quê? Você falou que nunca foi no oftalmologista. Eu falei: pois não, e afirmo. Mas seu Edson, aqui tem uma cirurgia nos seus olhos que com todos os meus anos de profissão, eu nunca vi uma cirurgia tão bem feita como essa. E quando ela falou: senhora, eu insisto em dizer que não. Senhor Edson, não vai me convencer, porque contra fato, não, a cirurgia está aqui. Eu estou vendo e vou te mostrar. Irmão, eu não tinha muita ciência, mas foi algo de um médico de excelência. Aí depois Jesus me fez lembrar da vigília, da palavra que o irmão ministrou, que Deus estava dando vitória ao irmão. Um problema visual. Eu fui alvo de um milagre e não sabia. Aleluia. E minha esposa, que é testemunha depois, foi no otorrino. Otorrino. É otorrino? Oftalmologista. Fui lá com ela. E os médicos? Não, hospital de olhos. Não. Otorrinologista. Otorrinologista. Aí chegou lá, ela perguntou: você já? Não, nunca fui. Só Edson, aqui tem uma cirurgia tão bem feita. Irmão, imagine, Deus me curando, fazendo cirurgia em mim. E eu nem sabia que eu era alvo de cirurgia divina. Perguntou ela, testemunha. Aqui tem uma cirurgia tão bem feita que eu nunca vi em todo o meu tempo que eu tenho de profissão. Jesus, irmão, Ele ainda faz milagre, irmão. Nós só precisamos estar orando, não abrir mão da oração. E quando a bênção chegou, foi 2 filhos. Ele pediu 1, Deus deu 2. E diz a Bíblia que quando deu o filho para ela sentiu que é algo diferente, porque Deus sempre faz algo diferente. E ela não foi perguntar ao seu marido. Tem coisa que só Jesus tem resposta. Por que ela não foi perguntar a Isaac? Porque Isaac não teria resposta. Então ela foi perguntar a Deus. E olha a resposta de Deus para nós terminar. E o Senhor, aleluia, a resposta de Deus para ela. E os filhos não estavam dentro do seu ventre. E disse: se assim é, que sou assim. Foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Tinha um mistério dentro dela, ele não sabia. Deus colocou um mistério dentro dela. Nasceu Isaac, nasceu Esaú e nasceu Jacó. Fruto do milagre de Deus na vida de Rebeca,
porque Isaac pagou o preço para Deus gerar aquele milagre. E nós precisamos manter a nossa vida aquecida. Salomão disse em suas palavras: sem lenha o fogo se apaga. Se eu quero ter a minha vida avivada por Deus, se eu quero ser uma labareda, uma tocha nas mãos do Senhor, eu tenho que manter minha vida na presença de Deus em oração, porque ele disse: sem lenha o fogo se apaga. E se tem uma coisa que nós precisamos nesses últimos tempos, é do avivamento de Deus dentro de nós. Porque, meus irmãos, avivamento não depende de vigília para você ser avivado. Avivamento não depende de um profeta profetizar para a tua vida. Avivamento só depende da sua vida com Deus em oração. Você tem um compromisso contínuo com Deus em oração, porque Deus vai enchendo a cada vez que nós oramos. Deus vai derramando a cada vez que nós vai consagrando a nossa vida. Deus vai derramando a cada vez que nós vamos se afastando das coisas mundanas. Deus vai santificando e derramando a cada vez que você vai se aborrecendo para buscar a presença de Deus. A cada culto que você vai, Deus vai derramando. A cada busca, Deus vai derramando. Vai chegar uma hora que você vai estar cheio, aí Deus vai começar a transbordar. É quando todos percebem, todos sentem algo de Deus na vida do crente. Ei, você lembra dos discípulos? Deixa eu fechar a Bíblia aqui, meus irmãos. Bíblia fechada dá uma inspiração divinal. Você lembra num dia de Pentecoste? A Bíblia diz que Jesus reuniu os discípulos após ter ressuscitado e deu uma ordem dizendo: ei, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí Jesus deu uma senha pré-dizendo: não muito depois desse dia. E diz a Bíblia que os discípulos foram para onde? Para Jerusalém orar. Irmão, a Bíblia diz que eles moravam no cenáculo. Todo dia e toda hora tinha oração. Ei, crente que não gosta de orar não pode receber da chama viva do Espírito. Crente que não gosta de passar mais tempo com Deus em oração não pode ter uma vida espiritual. Orava, pregador, essa promessa foi feita a quantos? Diz a Bíblia, quase 500 irmãos. Essa promessa se cumpriu na vida de quantos? Quase 120 irmãos. Ei, a maioria desistiram, a maioria vão para trás, mas 120 todas as manhãs. Pregador, quem orava no cenáculo? Mulheres idosas, homens idosos. Quem orava no cenáculo? Senhores e senhoras. Quem orava no cenáculo? Jovens e adolescentes e crianças. E quando era hora de oração, orava de manhã, orava à tarde, orava à noite, orava de madrugada, não tinha hora de parar, orava sem cessar. E quando terminava de orar, orava mais ainda. Você está entendendo? Para Deus derramar uma chama do Espírito Santo na sua vida e você ser providência de Deus na vida de muito, você precisa estar o quê? Disposto a pagar o preço em oração. Ele estava orando, ei, ele estava orando e Deus preparando o cenáculo. Qual foi o cenário que Deus preparou? Aquele tempo havia uma festa muito famosa entre os judeus até hoje. A festa do Pentecoste é a festa mais famosa entre os judeus. Estava próximo. Aí você vai entender porque Jesus disse: não muito depois desses dias. O que Jesus está dizendo? A festa está vindo aí, a festa está chegando. Ei, se eu fosse você já se alegrava, porque Deus está dizendo: a festa está chegando. Ei, eu vi nesta noite que o noivo à meia-noite
azeite chegou, foi alegria para todas, mas só 5 desfrutaram da alegria do esposo. Ei, azeite não se pega emprestado. Aí fica os pregadores por aí, transmita a sua unção pro teu irmão. Aí meu irmão está em pecado, aí meu irmão não quer pagar preço, não vai transmitir nada. Azeite não se empresta, azeite, aleluia, se compra de joelho, é orando, é jejuando, é consagrando, e Deus vai enchendo. E diz a Bíblia que eles orando de manhã, e nada aconteceu. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e a festa do Pentecoste estava chegando. Ei, Jerusalém só enchendo de gente. Jerusalém só enchendo de gente, só enchendo da Capadócia, os egípcios, da Pérsia, de todas as nações, indo para Jerusalém, e Deus enchendo, quando a cidade estava lotada de gente, de todas as nações. Ei, lembra que Davi disse no Salmo 23, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Deus preparou um cenário para inaugurar a sua igreja. Jerusalém estava tão lotada de gente, e todo mundo no centro de Jerusalém, e os discípulos estavam onde? No cenáculo, um lugarzinho humilde, um lugarzinho que as irmãs oravam com as portas fechadas, com medo do judeu, mas era oração sincera, era oração de perseverança. E diz a Bíblia, irmão, que quando completou exatamente 10 dias, diz a Bíblia, irmão, aleluia, é por essa razão que nós não podemos perder um culto, não podemos perder. Você tem oportunidade, vai cultuar. Ah, pregador, eu trabalhei muito hoje, eu estou cansado. Ei, tá do jeito que Jesus chama. Como é que ele chama? Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, todo que está o quê? Cansado e oprimido, e qual é a garantia? E eu vos aliviarei. Ei, mesmo cansado, vai para casa do Pai e diga, paizinho, ô paizinho, eu estou como o Senhor chama, cansado. Alivia esses cansaços da minha perna, cansaço mental, espiritual, não interessa o cansaço. Se vem para Jesus, ele alivia, porque ele tem palavra. Aleluia! E Jerusalém foi povoando, irmão. Aí diz a Bíblia que Jesus resolve. O texto fala isso em Atos capítulo 2. De repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava reunido. Eu acredito, minhas irmãs, que tinha as irmãzinhas preparando lanche, o cafezinho, fazendo lanche. Foi batizada porque estava fazendo lanche, mas ligada com Deus. Eu acredito que tinha alguém varrendo o cenáculo, ajeitando o cenáculo, botando as coisas em ordem, ou lavando roupa, e foi visitada porque estava lavando roupa, mas ligada com o Pai. Eu acredito que os apóstolos estavam reunidos na sala conversando, quando de repente foi visitado, e o texto enfatiza em dizer, e todos, não foi alguns, e todos foram o quê? Cheio do Espírito Santo, porque estava reunido com um propósito de receber de Deus, de alcançar aquilo que Jesus tinha prometido. Ei, eu não sei quanto tempo você está orando, mas não, eu venho nesta madrugada de lá do Rio de Janeiro para dizer para esta igreja nesta noite, não pare de orar, porque o teu milagre está sendo gerado. Pregador, vai ser que ora quando você menos esperar, quando aquele fofoqueiro menos esperar, quando aquele menos esperar, você vai receber de Deus, porque Deus honra aqueles que
Nós estávamos lá em Macaé em uma vigília, irmão. Uma vigília de Pentecoste. De repente, um demônio se manifestou na porta da igreja. Uma mulher grandona, desse tamanho. Ela parecia aquele jamaicano corredor, do seu Clabote. Esse mesmo. Correu para cima do altar. A fúria para deslacerar a cara do pastor. E por misericórdia eu estava no altar ministrando ao Senhor. E quando se manifestou na porta, irmão, os crentes abriu o corredor. Eu na hora, porque a carne é fraca, irmão. Na hora eu tive um pensamento geográfico. Uma estratégia, eu falei assim, ó, se ela vir por aqui, eu corro por aqui. Na hora, porque a carne é fraca, irmão. Um demônio muito furioso. Uma fúria, eu nunca vi um demônio tão furioso quanto aquele demônio. E a carne tremeu, porque a carne é fraca mesmo, irmão. A carne treme mesmo. E quando eu pensei, conjecturando o que eu ia fazer, se ela viesse por aqui, correr por aqui, o Espírito de Deus disse no meu coração: eis que sobre ti está minha autoridade. Na hora que eu estava pensando em correr, eu levantei a mão, o demônio caiu, a alma se converteu e levantou, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ei, precisamos estar no solo da oração, porque nós não sabemos que hora pode acontecer, mas quando acontecer, vai encontrar um crente ungido, um crente cheio do Espírito, um crente cheio da unção, cheio do poder, e o nome do Senhor será glorificado. As palmas para Jesus. Aleluia. E como foi esses dias aí, não foi diferente. Estava em casa, 4h50 da manhã, aquele sono gostoso de 4h50 da manhã. Lá eu acordo para ir trabalhar 4 horas. E quando eu tenho que cumprir horário, 13h40 da manhã, eu já estou me arrumando para ir para o ponto, pegar ônibus, para ir trabalhar. Aleluia! E quando eu estou lá em casa, domingo de manhã, pastor, aquela voz longe, eu acordei com aquela voz, e eu falei: Ana, tem alguém chamando. Ela: pastor. Aí abri a porta assim, e era uma senhora pedindo ajuda para ir orar pelo filho dela. Ela disse: meu filho está desde 1h da manhã quebrando tudo em casa, pastor. Já levei e não adiantou nada, pastor, bora lá, pastor. E quando eu vi isso, que já levou muita gente, a perna tremeu de novo, irmão, porque a carne é fraca, irmão. E quando ela fala assim, que já tinha muita gente lá, não tinha acontecido, eu falei: vou ser mais um, na minha fraqueza humana. Aí eu falei: missionária, olha aí, vamos lá. A gente orou, a gente fomos, e no caminho ela disse assim: pastor, ele já está com um caco de vidro, ela cortou tudo. Meu Deus, ela dizia dentro de mim, ela não sabia que eu estava igual vara velha, tremendo, gritando, chorando por Jesus. E ela: olha, pastor, ele já cortou. Ela falou assim: meu Deus, corta tudo. Mas estava indo, irmão, porque a nossa fraqueza, o diabo não precisa saber, só Jesus pode saber da nossa fraqueza. Para o diabo eu estava forte, valente, mas dentro de mim Jesus estava vendo que eu estava o quê? Com medo, a perna tremendo e andando, a missionária ficando um pouco para trás. Será que ela está com mais medo que eu? E puxando ela, andando, vamos, ela contando. Irmão, quando chegou na casa, aquele cenário, umas jovens assim com umas roupas curtinhas, porque se pinhe um sujeito sujo, covarde, que despile as pessoas, Satanás, irmão. Umas jovens bonitas, com a cara cheia de pince, e quando entramos assim, ela: chegou o pastor, eu entrei assim sério, com a cara de pedra, porque já foi Jesus me tomando com espírito de autoridade. Quando chegou dentro daquela casa, um fedor, de tudo que
que não presta. E estava no quarto, quando entramos no quarto, 5 pessoas. Irmão, Deus não deixa eu viver se eu estiver alterando esse testemunho. 5 pessoas segurando um jovem de um pastor que estava dando mata-leão, e o jovem lá, todo mundo desparecido, ninguém estava resistindo. E quando eu entrei no quarto, tinha uma irmã que o Espírito testificou que ela tinha que ficar também. A minha esposa, eu disse: saia você, saia você, saia você, saia você. Aí os 5 jovens trançados com o jovem lutando aquele demônio feroz, dando cansaço. E eu disse: solta ele. Aí, não, pastor, se solta ele, solta ele agora em nome de Jesus. Quando soltou, aquele demônio veio nas minhas pernas, eu usei o que está escrito, que em Marcos capítulo 16, versículo 17: em meu nome expulsarão demônio. Eu disse: demônio do inferno, em nome de Jesus, sai desse jovem. Ele se enfraqueceu, mas não saiu com aquela irradiação. Quando eu olho para a porta, tinha 5 cabecinhas na porta. Os curiosos, eu disse: olha, saia daí, porque se sair daqui vai entrar em vocês. Na hora, todo mundo saiu da porta e nós oramos, repreendemos. O jovem foi liberto. Nós fomos para casa e dizemos: Jesus, eu preciso me converter, porque não estamos preparados para enfrentar o mundo mal, irmão. O adversário está usando as pessoas, mas o que nós entendemos, irmão, somente o crente cheio do Espírito Santo, que os demônios vão sair das pessoas e as pessoas vão entregar a vida a Jesus Cristo. Então ore incansavelmente, faça campanha de oração. Ei, eu lembro também, ainda em Salvador, fizemos uma campanha de oração, e essa campanha era para Deus nos dar o que? Fortalecimento espiritual. E a irmã, minha mãe na fé, evangelista, ela disse assim: vai ser quantos dias orar, irmã? Vamos orar até o diabo passar mal. Eu nem sabia o que eu estava falando, porque a campanha geralmente tem um dia contado. Ela disse: meu filho, vai orar até quando? Quanto dia a campanha, minha mãe? Vamos orar até o diabo passar mal. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas eu falei, e oramos primeiro dia, segundo dia, terceiro, 15º, 21º dia. Quando completou quase 40 dias de oração, eu tive, por misericórdia, uma visão. A visão que eu tive foi que tinha uma mulher, né, que diz que é mãe de santo. Nós sabemos que não tem mãe de santo, tem pai de santo, que é Jesus. E ela estava sentada com as suas servas. De repente ela infartou e botou a mão no coração. Aí veio as servas: mãe fulana, o que está acontecendo? Está passando mal. Estou passando mal. Oh, mãe, as mulheres estavam falando: o que foi isso, mãe? O que está acontecendo? Aí apontava para a casa da evangelista Eda, onde estava tendo o quê? Uma campanha de oração. Aí eu disse, quando eu vi a minha irmã, deu sinal, meu filho, que sinal? O diabo está passando mal. Ei, ora, porque além de ter resposta de Deus, tem unção de Deus para nossas vidas, irmão. É por isso que a luta para orar é tamanha. É um desânimo, é um cansaço. Eu já me vi até perdoando Jesus de tanto cansaço. Jesus, tão cansado que eu estava: Jesus, eu te perdoo pelos seus pecados. Mas eu estava orando, mesmo cansado, sem noção do que estava falando, mas estava ali orando. E a igreja vai prevalecer orando, porque o diabo, ele sabe que a oração nos torna mais íntimo de Deus. A unção de Deus vem sobre a nossa vida, e está escrito que a unção quebra o jugo. Então vai orando, porque os capeta não vai resistir à presença de Deus na sua vida. E as palmas para Jesus. Aleluia! Isaac teve a bênção dele. Isaac recebeu a bênção dobrada dele. E todos que estiver disposto a pagar o preço vai desfrutar da bênção do Senhor. Agora tem um detalhe:
depois da bênção continua orando. Porque tem uns que oram para casar, depois que casa, abre mão do compromisso com oração. Pede a bênção, depois que recebe, abre mão do compromisso com Deus. Pede para Deus fazer um milagre, quando Deus faz um milagre, se esquece de Deus. Mas deixa eu voltar para Bartimeu. Orou, recebeu, depois que recebeu, Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. O que foi que ele fez? Que nada. Eu vou te seguir, Jesus. O Senhor me deu visão e tem muita mais bênção para a minha vida. Então depois do milagre,